Olá a todos, boa noite meus colegas Reginaldo, boa noite Ivan, boa noite nosso convidado Juliano, é um prazer tê-lo aqui conosco para a nossa segunda live, para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a formação dos nossos profissionais da área da saúde. Tenho certeza que a sua experiência, suas opiniões vão contar muito aqui para a gente, tá? Reginaldo? Muito boa noite a todos. Então, é uma satisfação a gente poder fazer essa segunda etapa, né, desse nosso bate-papo. Então, serão várias conversas aqui com profissionais que estão envolvidos diretamente na formação de outros profissionais, com foco em especial em saúde. Eu tenho vários motivos de orgulho para este segundo episódio aqui, né? Um deles porque o nosso parceiro no projeto é o Ivan, que foi aluno meu de graduação, de trabalho de conclusão de curso, e hoje nós trouxemos mais um destes motivos de orgulho, então, porque o Juliano foi também um aluno nosso de graduação, tem uma carreira bacana sendo construída e sendo desenvolvida, e vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente hoje. Mas, além desse prelúdio aqui, então passo ao Ivan para uma boa noite também e para fazer a apresentação mais formal do nosso convidado. Boa noite, Reginaldo, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Santos e estamos aqui para dar continuidade às nossas discussões que são muito pertinentes, voltada aí para a ciência, voltada para a formação do profissional dentro do nosso projeto 3 na Ciência, né? Então, coube a mim, então, apresentar o nosso convidado, professor Dr. Juliano Buquet. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Boa noite, Reginaldo, Ana. Eu sou biólogo, com formação mais específica na genética, né, em genética e biologia molecular. É motivo de honra ter sido seu aluno, professor Reginaldo, colega do Ivan na graduação e seguindo os passos aí, né, na vida acadêmica também, como nossos colegas aí. Conta para a gente um pouquinho de como é essa trajetória. Então, você falou que é biólogo, na área da genética, mas vamos pensar na sua formação aí. Então, depois da graduação, o que mais que a gente já tem? É uma trajetória longa, né? Então, além da graduação em biologia, depois disso eu fiz uma especialização em análises clínicas, né, para tentar já focar mais em algum campo, né, porque a biologia é muito ampla, então tu busca um direcionamento de acordo com as tuas afinidades, de acordo com as suas necessidades profissionais. Tenho o mestrado em genética e biologia molecular e o doutorado em ciências genética e biologia molecular, e estou em pós-doutorado já há 3 anos. Então, somando aí, é um bocado de anos. Juliano, nessa sua trajetória, então, você comentou para nós aí que você já fez ali um curso de especialização na área de análises clínicas, né? Então, uma área aplicada. Mas eu queria saber de você, Juliano, o que te levou a primeiro tentar, então, ali, se inserir nessa área que, às vezes, é um pouco incomum para biólogos, a parte de aplicadas em laboratório, diagnóstico. O que acabou ali te motivando a isso? De fato, né, nessa área de diagnóstico e saúde humana, né, ela é uma área comum de outras graduações, de outros profissionais, como o farmacêutico bioquímico e o biomédico também, que saem com uma formação um pouquinho mais direcionada para essa área. E o biólogo, como eu comentei, ele é uma área ampla. Tu estuda biologia, tu vai estudar a ecologia, vai estudar a zoologia, e também estuda a parte de saúde humana, mas com uma carga horária talvez não suficiente para atuar, né, nessa parte de diagnóstico humano, né. Então, voltado para tu te qualificar e poder competir de igual para igual no mercado, essa especialização, foi por isso que eu busquei essa especialização, né, para poder ter mais lastro, mais conhecimento, para atuar realmente em saúde humana, de igual para igual com os profissionais que eu já comentei, né, de outras áreas que são áreas comuns, né, no mercado. Quanto tempo você atuou, né, você permaneceu, vamos chamar, no mercado, na bancada, então como técnico? Conta um pouquinho como era a rotina, quanto tempo você ficou? Foram 7 anos em
em duas instituições diferentes, foram 7 anos no total, realizando diagnóstico, mexendo com amostra biológica, mexendo com equipamento, precisa ter conhecimento técnico do equipamento, kits, esse tipo de coisa, e tem que estar sempre na vanguarda, né? Tem que estar atualizado, tem que estar pronto para o que vier, né? Era uma constante nesse período, assim, essa necessidade de atualização? Você descreveu para a gente que você buscou uma formação, né, uma especialização, para te dar mais lastro, né, como você disse, né? Mas, além disso, assim, você percebia a necessidade de atualização frequente, assim, fazia parte do dia a dia? No dia a dia, assim, não é algo tão frequente, mas também eu fiquei... Depende, isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu não fiquei tanto tempo assim, fiquei 7 anos. Pode parecer muito, mas para quem está na bancada há 30, 7 anos é pouco. Então, nesses 7 anos, o que acontece? Os laboratórios, eles têm as suas rotinas bem definidas, né? Têm os seus protocolos bem definidos. A minha busca foi algo que eu sentia necessidade de complementação a algo que um gap, né? Uma lacuna que eu não tive na graduação. Então, foi uma busca mais específica enquanto o Juliano mesmo, né? Mas, de fato, você está atualizado também é bom para quem te contrata, né? Para quem está te contratando, sabe que você está atualizado, você vai estar trabalhando de acordo. É por aí. Nós vimos aqui também pela sua apresentação que você está construindo uma carreira sólida, tanto na pesquisa quanto na docência, né? Então, são duas áreas interessantes, porque quando nós falamos em biologia, obviamente o carro-chefe acaba sendo a licenciatura, a docência, e isso não é novidade para ninguém, muito menos para nós que somos biólogos, né? Então, obviamente, nós enxergamos até um caminho até natural, essa tendência de você ter buscado a docência. E nessa docência, nessa parte que você pensa aí como desenvolvimento profissional nessa área, ou na área de pesquisa que é a qual você atua? Eu fiz uma guinada profissional, né, quando eu saio da rotina e volto para a academia para fazer mestrado, pensando na docência e ensino superior, porque nós temos licenciatura plena, mas quando a gente pensa em ensino superior, a gente precisa de um mestrado, um pré-requisito, um doutorado, né, é outro pré-requisito. Então, foi tudo pensado, né, fiz essa guinada, pensando no ensino superior. O que mais tu tinha perguntado mesmo, Ivan? Desculpa. O que te motivou ali, então, foi a questão do ensino superior. E na questão de pesquisa? Então, realmente, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu gosto de bancada, eu gosto de procedimento. E poder atuar na pesquisa, eu consigo contemplar esse lado que eu estaria deixando para trás quando eu sair, né, da bancada da rotina. Então, hoje eu consigo, né, fazer as duas coisas, não é rotina, é pesquisa, mas eu estou ali em laboratório, estou desenvolvendo um protocolo e estou também atuando na docência, né, agora já com a formação completa, né. Perfeito. Ana, é legal que você também tem uma história muito parecida com a do Juliano, né, porque você também atuou ali na docência, né, ali na graduação, e também tem uma carreira bem sólida em termos de pesquisa, né? Você quer comentar alguma coisa? Sim, estava pensando aqui enquanto ele estava falando que realmente nossas histórias são parecidas. Eu no começo, é muito engraçado, assim, porque no começo eu não tinha pensado em docência. Para mim, a ideia de ser professora não era algo muito, né, que eu queria. Aí foi passando o mestrado, a gente tem que fazer apresentações, seminários, né? A gente está sempre se expondo e explicando. E eu percebi que tinha um retorno das pessoas, né? Que as pessoas gostavam das apresentações, das explicações. E aí eu vi que tinha, além dessa possibilidade da pesquisa, também a docência. E aí, no doutorado, já entrei no doutorado tendo certeza que eu queria docência também. E aí,
passei, né, no concurso, no teste seletivo para professora substituta, e eu vi que realmente docência era algo que eu gostava bastante. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu gosto tanto da pesquisa como da docência. A pesquisa foi uma experiência, assim, que a gente passa por tanta coisa, né, que é muito aprendizado, assim. Eu tive que padronizar muitos protocolos, então foi uma loucura, assim. Eu tinha que sempre estar me atualizando e sempre estudando para conseguir fazer aquela padronização, né? Então, eu consegui aliar as duas coisas e realmente gosto dos dois, assim. Legal. Eu me Voltando ao nosso... reconheci, vai lá. desculpa, só né, complementando, eu me reconheci quando tu comentou que não queria no início a docência. O Ivan, meu colega, ele sabe, a gente estudava junto e eu comentava assim, não vou ser professor. E hoje eu assim, fui picado pelo mosquitinho e gosto muito de estar em sala de aula. Ó, que legal ouvir isso. Bacana. Durante a graduação, isso era algo impensável. Nunca havia comentado contigo, professor. Não queria. Não queria. Não queria, os estágios didáticos não foram com aquela disposição também. Tem um pouco a ver, talvez, não sei, talvez, estou tentando justificar, que entrei muito cedo na graduação, né? Então tem uma questão de maturidade também, que vem com os anos, né? Esse é um tópico que eu, em particular, gosto bastante de discutir. A gente tem um modelo educacional que faz com que os nossos jovens, aos 17, aqueles ainda mais aplicados e que são beneficiados, de repente, com a data de nascimento, né? Aos 16 já estão ali definindo o que na cabeça de muita gente é algo em definitivo, né? Então, estou escolhendo a profissão que eu terei para o resto da minha vida. Né? Então, o Reginaldo falando especificamente, eu não acredito muito nisso, né? A gente não está definindo trajetórias tão determinadas assim, né? A formação, a experiência é fundamental, então isso sim, né? Mas a gente tem que estar atento a oportunidades. E talvez a oportunidade não tenha sido aquela naquele momento, enfim, naquele momento não faria sentido essa carreira, né, a docência, né? Mas você não está numa docência também exclusiva, né? Vamos destacar isso, né? Você tem a bancada que te dá satisfação, que te dá prazer em realizar ali, e é uma rotina mais ou menos, né? Você vai contar um pouquinho disso pra gente. No mercado, de uma forma geral, você está fazendo ações relativamente repetitivas, se você está, sei lá, mesmo que seja o supervisor, o responsável por um tipo de exame, por uma sessão do laboratório, o dia a dia é mais regular, né? Você consegue fazer assim um comparativo em como era essa sua atuação no mercado, então lá na bancada, num laboratório, soltando laudo, e você numa bancada hoje em pesquisa. E aí, na sequência, a gente vai falar sobre a relevância de pesquisa no nosso cenário, tá? Brasil, fora, né? No momento atual. Então, faz esse comparativo aí. Como é que era o Juliano na bancada lá na indústria, na empresa e na bancada hoje? Realmente, uma palavra que tu usou é perfeita. É regular, né? Na bancada, na rotina de diagnóstico, é regular. Até questão de horários, né? Tal horário é tal procedimento, tal horário é tal procedimento, e tem o prazo para liberação. Então, isso tem que funcionar, né? E é assim que funciona para atender a demanda, atender a clientela. Então, é assim e funciona bem assim. Há quem se incomode, né, com isso, por ser uma repetição, mas não necessariamente eventualmente vai ter alguma coisa diferente e tu vai ter que ter conhecimento para resolver aquele problema, mas em linhas gerais é sim, de fato, muito mais regular. Na pesquisa é muito mais dinâmico, né? É muito mais dinâmico de acordo com as ideias que tu vai tendo, de acordo com o grupo de pesquisa o qual tu está inserido, com as colaborações que tu construiu e que vão sendo construídas a cada convite, né? E também com as surpresas que acontecem, né? Como, por exemplo, essa mais recente agora com o Covid. Mas anterior a isso, por exemplo,
Eu trabalhei no mestrado com fatores de risco materno para aneuploidia. No doutorado, eu já trabalhei com uma área diferente dentro da genética, que era mais uma genética de populações, usando HLA como marcadores. E aí, logo de cara, quando teve o surto, né, do Zika vírus no final de 2015 para 2016, eu concluo o doutorado em 2017 e entro com um projeto submetido ao CNPq de pós-doutorado, tentando entender fatores genéticos que pudessem ter associação de suscetibilidade ao Zika vírus. Então, o Zika vírus ter surgido e ter tido aquele surto, que é um problema de saúde pública, e a gente precisa pesquisar, entender e tentar resolver proporções, foi uma oportunidade, né, de fazer pesquisa. Então, o timing também é muito importante, e agora, o que o mundo inteiro está passando, né, eu acho que já são mais de 6 dezenas de milhares, 60 mil artigos publicados com o Covid em 2020, alguma coisa assim, que eu vi hoje à tarde isso. Então, isso também acaba sendo uma oportunidade, né, um problema novo, que nunca tínhamos passado ainda, né, porque é um vírus que não era conhecido pelo mundo todo, né, ele estava lá isolado num laboratório, e agora o mundo todo teve um contato, então é algo novo, então tem pessoal que está no desenvolvimento da vacina, né, muitas farmacêuticas, tudo isso é pesquisa e isso é dinâmico, né, então não é algo estático, então vão surgindo ideias e o mundo vai nos surpreendendo com algumas coisas, né? Algumas um pouco indesejáveis, mas tem que dar conta. Juliano, é interessante isso que você tocou a respeito dessas questões do mercado, né? Então, por exemplo, você comentou ali da Covid, e quando você está na pesquisa, né, a primeira coisa que se pensa é que talvez quem trabalha na pesquisa talvez não tenha muitas limitações em laboratório de rotina. No entanto, o que nós temos visto, talvez pela demanda, é que muitos laboratórios de pesquisa têm sido credenciados para fazer diagnóstico da Covid, né? E isso é importante, isso vai na contramão de que algumas pessoas ali comentavam ou defendem, né? Então, mesmo porque eu imagino ali que PCR, né, é algo que para nós que trabalhamos com genética, com biologia molecular, é tão rotineiro quanto ali trabalhar na bancada. Mas, enfim, essa é uma outra discussão, mas isso fortalece ali, vai na contramão desse primeiro pensamento. E o segundo pensamento que eu tenho é que, olhando ali para a pesquisa, se nós olharmos um pouco para trás, nós iríamos ver ali que o título de doutor, ele vinha lá com seus 35, 36, 40 anos, né? O pessoal lá, de repente, conseguiu o título de doutor. E o que nós temos visto é que cada vez mais cedo, né, tem um pessoal que acaba ali com 24, 25, 26 anos, já tem o título de doutor, né? E o que nós temos visto também é que tem aumentado muito essa questão de pessoas que ingressam na pós-graduação stricto sensu. Tá? Para a primeira pergunta, você acha que quem trabalha em pesquisa poderia estar ali trabalhando com uma certa tranquilidade nessa questão de rotina, como tem se mostrado essa questão da Covid? E a segunda pergunta, logo em seguida, se você quiser emendar as respostas também, por que tem crescido tanto o número de alunos ou de candidatos ao stricto sensu nas últimas décadas aí, e consequentemente com pessoas tendo tão cedo o título de doutor? Primeiro que o seu comentário introduzindo a pergunta é perfeito. Universidades, por exemplo, ou laboratórios de pesquisa que funcionam dentro de universidades têm sido buscado realmente para fazer diagnósticos agora, por exemplo, para abarcar a demanda e porque também tem a tecnologia necessária para atender a essa demanda de um exame molecular, como é o caso da Covid.
Então, não são coisas que pode ter soado no meu comentário em separado. Não, são complementares. A rotina vai utilizar uma tecnologia que foi desenvolvida na pesquisa. Por exemplo, a necessidade de um teste rápido. E se o laboratório... Grandes laboratórios do Brasil desenvolveram os seus testes in-house, a sorologia para o Covid, etc. Mas, por outro lado, também muita pesquisa foi feita no mundo inteiro, em laboratórios especificamente de pesquisa, para produzir um kit, né, um teste que fosse rápido e bom, né, com sensibilidade, especificidade para poder atender e resolver essa nova demanda que surgiu aí, que causou tanto impacto, né, e tem causado tanto impacto. Então, assim, vai muito do perfil, a primeira pergunta, vai muito do perfil da pessoa, né? Se ela gosta de estar na bancada, ela pode ser absorvida pelo mercado de trabalho, porque ela é uma pessoa com conhecimento técnico de excelência, e se o laboratório estiver precisando de um profissional assim, e esse profissional tiver com esse perfil de trabalhar na rotina, eu acho que sim, que são coisas que podem migrar, né? Existem também, na pós-graduação em stricto sensu, tem a acadêmica e tem, em menor número, tem a profissional também, que também pode facilitar isso, né? Pode andar mais de mão dada. Penso, né? Então, as atividades de rotina, diagnóstico e pesquisa, elas são complementares e vão ser, e que bom que são, e cada vez mais, né? Então, tem se observado a importância, né, em termos atuais, da pesquisa no mundo como um todo. Quanto à segunda pergunta, né, um jovem doutor, né, pois eu não sei se existe algum tipo de pesquisa nesse sentido para entender, né, o que acontece com as novas gerações, se essa já é um fato ou é uma sensação que tu tens, mas eu posso dar um chute, que pode estar um pouco errado, que pode parcialmente explicar isso. Não quer dizer que seja a intenção de todos os candidatos a mestre, candidatos a doutor, mas em alguns casos, e pontuar bem que são em alguns casos, isso pode ser uma alternativa para o mercado de trabalho saturado. Então, a pessoa terminou a graduação, muito jovem, às vezes ela tem uma formação que o mercado de trabalho não absorveu, ou ela, enfim, não conseguiu colocação, abre um edital de seleção, existe uma remuneração e ela vai para lá. Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm a pesquisa na veia e querem fazer todos os níveis de pós-graduação que elas puderem ter, porque isso é da pessoa. Então, e também tem bastante oferta, né, de pós-graduação, não sei como, imagino que no passado tinham menos ofertas e hoje em dia, então talvez por isso a gente tenha a sensação de pessoas mais novas, já doutores, talvez, é um chute, é uma sensação. Legal. Eu também tenho essa aposta, tá, entre terminei a graduação, vou para o mercado de trabalho, talvez a sua experiência seja justamente essa, né? Permaneço no mercado de trabalho, vamos dizer, comercial ou convencional, talvez o termo mais adequado, e, puxa, eu quero mais, eu quero alguma outra coisa, eu quero, me permita dizer assim, um pouquinho de protagonismo, talvez, ser responsável pelo desenvolvimento de alguma ferramenta, tecnologia, solução, seja lá o que for, né? Eu acho que isso tem a ver com a sua trajetória que você estava contando para a gente, né? Então, poxa, quero... E nessa trajetória, então, entre mestrado e doutorado, você se encontrou na docência dentro do ensino superior. Eu lembro de ter perguntado para ti, em algum momento, se tu gostava mais da genética clássica, ou a biologia molecular, ou a biotecnologia. E eu posso tá equivocado, ou não me lembrar direito, mas, se eu não me engano, tu comentou que gostava mais de genética clássica.
É provável. Estamos falando do início dos anos 2000, é provável. E aí, como é que funciona a disciplina, as disciplinas de genética que eu tô ministrando? Elas começam com a biologia molecular, na mesma disciplina, e depois vem a genética clássica, e vem herança, e aí tu vai comentar de síndrome, e aí eu acho que a atenção do aluno ela é maior do que ficar olhando para uma dupla fita, né? Ela quer ver o impacto de alterações que acontecem naquela dupla fita no fenótipo, né? E aí, quando teve uma aula, isso eu comentei com o Ivan, teve uma aula de um aluno que queria entender por que precisava aprender genética, e eu comentei, a genética está no nosso dia a dia, né? E eu ganhei esse aluno quando ele comentou que ele tinha intolerância à lactose. E eu nem estava dentre os casos clínicos que eu iria abordar na disciplina, a intolerância à lactose. E aí, eu não lembro como foi que eu conversando com a turma, no meio da aula, veio esse comentário dele, e daí eu pude, sem ter nenhum slide preparado, falar da condição da intolerância à lactose, e aí eu pude fazer um resgate da aula de mutação, da aula de expressão gênica, e como isso impacta no dia a dia. E eu tenho certeza que esse aluno, quando chegou em casa para almoçar, ele comentou isso com o pai e com a mãe dele. Então, é mostrar que isso é próximo do aluno, que isso está no dia a dia. Falar de doença comum com base genética, né? Claro que as doenças raras são muito importantes, mas as condições genéticas, hoje, cada vez mais, né, as pessoas vão no mercado, tem uma seção lá de produtos sem glúten. Por quê? Né? Então, conversar com... Você vai ter um aluno celíaco, uma turma de 40, tu vai ter um aluno celíaco. Falar da fenilcetonúria, falar de coisas. E também, uma outra coisa interessante, a genética, se tu ligar o noticiário, em algum momento vai falar alguma coisa genética ao longo do dia. Não passa um dia batido. E tem, não sei, talvez 20 anos, 15 com certeza, um programa que fala de genética. Não sei se diariamente, mas fala toda semana. Que é o programa do Ratinho, quando ele faz teste de paternidade. E o vínculo genético de filiação se dá através, né, de entender, né, a variação genética do suposto pai com a mãe e com o filho, né, ou os supostos pais, né. Então, tem que trazer isso para o dia a dia, tem que mostrar que a genética está no dia a dia. Legal. Enfim, estamos monopolizando aqui a conversa, né? Mas esse ponto para mim é fundamental, Juliana. E aí, Ivan, Ana, me perdoem aí pelo tamanho da intromissão, tá? Porque, para mim, o distanciamento e a dificuldade, e, por exemplo, o comentário de que esse aluno fez, não sei por que eu vou estudar isso, é porque a gente tem dificuldade em trazer, em aproximar esse público das informações científicas, seja na genética, seja no restante da biologia, seja no campo que for, né? E aí esse vídeo vai ficar famoso aí num dia, tá, Juliana? Nós vamos nos orgulhar demais disso tudo aqui um dia, e a gente citou, né, o Clóvis de Barros. Eu vou citar 2 nomes aqui também, então quem sabe um dia a gente até consiga estar cara a cara, pertinho, né? Então, o físico norte-americano Neil Tyson, né, que ele tem um vídeo fantástico, né, onde ele descreve que toda criança ela é cientista, é mais ou menos isso, né? Toda criança é um cientista, né? Mas muitas vezes, ao longo da trajetória de escola, de graduação, a gente mata esse cientista, né? A gente elimina esse cientista da face da Terra. Então, é um vídeo que ele dá conselhos aos pais, né? Um questionamento e conselho. Instigue a curiosidade, deixe-os procurar, deixe-os questionar, né? E um outro que eu quero citar é de uma série da USP, né? De TEDs da USP, de 2018, se não me engano, talvez até antes, da doutora Natália Pasternak, acho que é microbiologista, né? Onde ela atribui uma culpa a nós, comunidade científica, dos problemas atuais, no sentido do quão distante nós permanecemos do povo
por tanto tempo, e ela faz brincadeira, inclusive, com uma propaganda de um período que falava que o shampoo tinha DNA. Então, um shampoo com DNA vegetal e nós nos calamos, é mais ou menos isso que ela fala, né? E deixamos passar isso, deixamos passar tantas outras coisas, e agora a gente vê, então, te devolvo a palavra para você tratar a respeito, tá? A gente vê esses movimentos de desconfiança em relação à ciência. Seja da medicação, seja da vacina, seja do que for, o cientista não é mais uma pessoa tão bem vista, aparentemente, para o público em geral. E citei a doutora Natália aqui, porque para ela a culpa é nossa mesma, que nós nos isolamos, né, em casulos durante um bocado de tempo, e hoje a gente não consegue ter voz ativa na comunidade. Sua percepção sobre isso? Como é que está a nossa educação científica da população? E será que a comunidade científica tem culpa direta ou indireta nisso também? Eu concordo com a doutora Natália e ela não é a única, eu já ouvi isso de outros professores, pesquisadores, acadêmicos também. Mas já foi pior, né? Hoje, nós encontramos, não só no Brasil, mas também no Brasil, canais no YouTube de divulgação científica feito por doutores que tiveram lá uma carreira acadêmica e tentam aproximar, né? Mas, em parte, pode ser, eu vi isso, eu esqueci o nome do pesquisador ontem, um físico, ele estava numa entrevista e ele diz exatamente isso. Por exemplo, vai falar com um acadêmico sobre terra plana, ele vai falar assim, não quero conversar contigo sobre isso, porque não vou dar microfone para maluco, e eu sou um pouco assim também, o Ivan sabe. Então, aí entra a nossa parcela de culpa. Mas, no momento atual, eu acho que é um motivo de força maior, porque a população não gosta de notícia ruim. E as notícias não são boas. O mundo, né? O mundo não conseguiu uma solução boa para o problema do Covid, por exemplo. Todas as soluções são ruins. Abre tudo, contamina muito, superlota leito, causa mais óbito, é ruim. Fechar é ruim. Então, não tem saída boa. E por conta de ansiedade e de pressa para voltar ao normal, assim, como assim não tem uma vacina ainda? As vacinas demoravam 10 anos, depois o recorde era 4, nós vamos conseguir uma vacina em 1 ano, e está lento. Então, nesse caso, não tinha muito o que fazer, é motivo de força maior, as pessoas... entra muito emocional no jogo, né, nesse momento. Falando especificamente de vacina, né, o movimento anti-ciência, ele não é de agora, né, ele data, sei lá, pelo menos uma década, começou lá nos Estados Unidos, ou se tem notícia que as pessoas que eram contra a vacina foram se reconhecendo em rede social, e quando viu não eram só, eram 2, daí já eram 10, era um grupinho, e se organizavam. Mas é curioso que esse indivíduo, ele foi vacinado quando ele era criança, né? E ele está bem, não aconteceu nada de ruim com ele, graças muito, né, pela vacina. E que quando ele está com dor de cabeça, quando ele está com dor muscular, ele vai lá e toma um remédio que foi desenvolvido por alguém que pesquisou e descobriu uma substância que é atuar naquela dor que ele está sentindo. Então é complicado. E num momento que hoje, vocês imaginem passar por essa pandemia 30 anos atrás, sem celular, sem internet, sem banda larga. Então, muita coisa, muito do conforto que a pessoa hoje tem, os que podem ficar em casa, né, que não são todos que podem, mas aquele que pode ficar em casa, com uma internet banda larga, que pode assistir a um filme por streaming, muito se deve a engenheiros, pesquisadores que desenvolveram essa tecnologia que está ao alcance de todos, que está ao alcance da palma da mão no dispositivo, né, do smartphone. Então,
nunca a pesquisa e a ciência foi tão importante, que está nos ajudando a passar por isso com um pouquinho mais de conforto, e ao mesmo tempo existe uma... E eu vou te dizer, é uma minoria, só que essa minoria é barulhenta. E eles não param de fazer barulho. Eu acho que esse que é o problema. É como, às vezes, tu quer dormir, tem um grilo lá fora fazendo um barulho altíssimo, mas é um grilo só. Mas o barulho dele não te deixa dormir, né? Então, tem que educar, né? Tem que mostrar para eles, com esses exemplos, que bom que tem a ciência, que bom que estamos passando por isso dessa maneira, porque sem a ciência ia ser muito pior, mas muito pior. Né? Adorei a analogia do grilo, né? E aí, em termos históricos, né, a gente tem como marca na nossa história, uma revolta da vacina. Né? Todo mundo deve se lembrar que em algum momento estudou isso em história. Né? Ivan, seu questionamento. Juliano, a nossa sociedade, vamos falar da nossa sociedade, ela vive um momento muito complicado nessa questão que nós tocamos sobre ciência, né? E é um dos nossos objetivos aqui nesse grupo, é discutir ciência. Eu trabalhei durante anos na educação básica e nós sabemos hoje que a grande importância da educação básica é formar cidadãos críticos e autônomos, né? E que se isso não deu certo, né, possivelmente as falhas começaram ali, aí você tem N problemas ali para discutir que nós não vamos discutir aqui hoje. Bom, mas muitos desses indivíduos concluem o ensino médio, fazem a graduação, né, onde se espera ali ter o despertar pela ciência, ou pelo menos levar em consideração o conhecimento científico, né, para que possa ser aplicado de volta à sociedade. Mas nós estamos vivenciando uma situação em que isso não está ocorrendo, no sentido de que muita gente que deveria ter ali discernimento sobre o que é falso e o que pode ser dado crédito, não consegue fazer ou não faz, ou por um motivo ou por outro. Então, eu queria saber como que você enxerga nessa situação que nós estamos hoje ali com essa questão da Covid, com questões ali de ter que discutir conceitos que estão muito bem estabelecidos há muito tempo, como essa questão da vacina, a importância está muito discutido na graduação. Você que é um professor ali de graduação, que está na bancada, que trabalha com pesquisadores, né? O que você consegue ali, como que você imagina que nós poderíamos estar contribuindo para que esses profissionais, enfim, retribuíssem para a sociedade, pelo menos termos de conhecimento, no sentido de trazer luz a grande parte da população que está literalmente plantada, sentada, abraçada com o senso comum. Realmente, usando algumas das palavras que tu usou, né, formar o cidadão crítico, né, e o indivíduo que consegue, no Brasil, já chegar à graduação, ele já é um pouco mais crítico, né. Nesse momento de Covid, existe um problema que o ensino ficou suspenso por muitos meses e agora ele voltou de maneira remota, né. E aí existe uma demanda do cronograma que tem que ser vencido e talvez esse assunto específico não seja abordado. Mas o aluno que chega à graduação, ele já chega um pouco mais crítico e eu acredito que ele consegue absorver um conhecimento, que ele consegue ser essa voz que vai comentar em casa, que vai comentar com um colega, que pode tentar ajudar a valorizar, né, o papel da pesquisa, da ciência e do ensino, né, do ensino. Como tu mencionou, tem conceitos básicos que a gente tem que ficar reforçando nesse momento, porque existe uma parcela da população que está se negando a tudo, né, são os negacionistas. Por outro lado, eu acho que muito em função também de resolver o problema atual e também
de estar apanhando junto dessa parcela negacionista, está havendo muita colaboração dentro da comunidade científica. Que também, como em qualquer outra atividade, existe competição, mas eu acho que nesse momento está havendo muito mais colaboração do que competição, né? E isso tem que ser ressaltado, já fugindo um pouco já da tua pergunta e emendando contra o assunto, isso também tem que ser ressaltado e enaltecido e você veja, trabalho de revisão para publicação, revisão por pares para publicação de um trabalho científico, pode demorar semanas e agora está tudo em fast track, o pessoal está colaborando em revisar com mais pressa, então isso já ajuda aquele que quer publicar os seus dados para esses dados estarem disponíveis e ao alcance da comunidade o mais cedo possível, por exemplo. Também colaborações entre empresas e também público-privada no desenvolvimento aí, de novo falando de vacina, né? Então, isso tem que ser enaltecido e isso em algum momento, e agora voltando, isso em algum momento tem que ser comentado, isso tem que ser transmitido aos alunos, né? Esse lado positivo também. Eu gostaria de fazer um questionamento para o Juliano, mas antes eu quero complementar o assunto anterior, que vocês estavam falando sobre a questão da gente mesmo pecar nessa questão das pessoas não acreditarem na ciência. E eu acho que sim, que a gente tem uma parcela de culpa, porque falta a gente vender o nosso peixe, sabe? Eu percebi isso quando eu estava na vida acadêmica mesmo, que eu fiz um trabalho no doutorado com sinalização intracelular, que é algo muito específico, é chato, assim, para muitas pessoas, né? Mas qual que era o objetivo disso? Era pesquisa básica, não era pesquisa aplicada, pesquisa básica. Mas qual que era o objetivo de tudo isso? Era estudar a formação do cálculo renal. Quer dizer, tem uma função muito, né, muito clara. E quando as pessoas me perguntavam, o que você faz na faculdade, lá no teu doutorado? Eu estudo via de sinalização. As pessoas não vão entender, né? Então, eu podia ter sido mais clara e ter falado, tem esse objetivo, é estudar a formação de cálculo renal. Tem pessoas que formam cálculo e nem sabem o porquê, né? Então, eu acho que a gente tem que enfatizar um pouco mais o que a gente faz dentro da universidade, porque tem muita gente que não sabe, que não faz nem ideia do que a gente está fazendo lá, né? Então, só queria deixar esse ponto aí que eu acho bem importante. E gostaria de perguntar para o Juliano sobre os cursos que ele tem experiência na graduação e os desafios que você também encontrou nesses cursos especificamente, assim, em relação à formação, atualização, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Sobre o teu complemento, sim, né? A gente tem que mostrar e tornar evidente que aquele pedacinho que tu estudou de via de sinalização faz parte da construção do conhecimento, né? E isso em algum momento vai ser aplicado, e se não foi nesse momento, isso foi importante para tua formação enquanto pesquisadora, né? Então, a pesquisa básica é importante e em algum momento tu vai ser líder de uma linha de pesquisa, de uma pesquisa aplicada também, né? Na graduação, eu atuo em genética na odontologia, alguma coisa na fisioterapia e análise molecular na biotecnologia. Então, eu não estou no curso de biologia, né, trabalhando a genética. Então, o desafio é trazer para esses futuros profissionais, que não são exatamente da mesma área que a minha formação, como a genética se relaciona com a realidade profissional deles e como isso poderá se relacionar no futuro, qual que é a importância dessa disciplina, de tu conhecer os fundamentos de genética para isso. E até a gente tem um retorno interessante, a gente já recebeu encaminhamento de paciente com doença genética que quem detectou foi o dentista na cadeira de dentista, e ele tinha um bom background, ele conseguiu detectar, então ele fez o tratamento que cabia a ele, mas também encaminhou, né, para que outros profissionais pudessem também atuar em alguma espécie de atendimento com aquele paciente. Então, o desafio é entender a necessidade deles, né, e a prática, e trazer isso para a realidade deles.
que você identifica como desafios dos alunos? Então, você tem o desafio lá da docência de tornar mais acessível e promover as conexões. E do lado dos alunos, assim, o que você escuta deles de desafios, de assimilar, de juntar esses conteúdos? Pois é, mesmo na biologia, a genética e a biologia molecular têm uma fama de serem cadeiras difíceis, né? Pelo menos era o que eu ouvia dos meus colegas e que a gente escuta. Dos meus colegas na graduação, nossos colegas, né, Ivan? Então, ela é conhecida como uma disciplina difícil, e o que é difícil, às vezes, já pode criar uma resistência de antemão. E são disciplinas que são no início do curso, ali pelo terceiro semestre, então, entrar já com biologia molecular, que é uma matéria densa, é complicado. Então, eu entendo que alguns alunos têm dificuldade por não terem tido uma boa base, talvez no ensino médio. Isso não é para todos os alunos, né? Porque temos alunos de origem heterogênea, mesmo dentro de uma mesma cidade, tu tem escolas diferentes. Então, é preciso no início fazer um nivelamento, né? Dessa base. Então, para alguns alunos pode ser um conteúdo muito básico no começo, e para outros já está bem difícil. Então, a resistência vem por conta da dificuldade, e eu vejo que a dificuldade vem pela falta de base lá no ensino médio. Ok. Esse desafio seu para a docência é interessante, porque realmente faz parte de um processo que, felizmente, talvez a visão que a sociedade, ou melhor, que a educação tem tido nos últimos 3, 4 anos, talvez gere frutos aí daqui 15, 20 anos, né, que é toda essa transformação do ensino básico, trabalhar com componentes mais correlatos, mais interligados, para tentar ali realmente desenvolver no estudante que vai para a faculdade, para o ensino superior, ter uma base mais solidificada e pelo menos um pensamento mais crítico e algo parecido. Mas nós temos no Brasil uma outra situação que também você está inserido, que é a questão, voltando ali na pesquisa, né? Você acho que passou um período fora do Brasil, né? E com certeza você entrou em contato com uma outra realidade que é diferente da nossa. Porque quando nós falamos em pesquisa, principalmente voltadas ali para aplicadas à saúde, e a biologia entra nessa, nós falamos de pesquisa que muitas vezes demanda muito recurso. E esse recurso, o principal órgão de fomento no Brasil é, né, o Ministério, é o governo que acaba bancando, não tem tanto iniciativa privada, né, dinheiro privado ali sendo investido como em outros países, né? Eu queria saber ali da tua experiência, como é que foi vivenciar um período fora do Brasil e de repente trazer ali um comparativo com o que você trabalha no dia a dia. De novo, eu vou fazer uma volta. Complementando a questão das dificuldades no ensino, que me ocorre depois que eu vou lembrando. Eu comentei contigo já em outra oportunidade, Ivan. Muitas vezes não tem saída. Tu tem que dar a disciplina de maneira compartimentalizada. Então, tu vai explicar. Exemplificando, usando a genética como exemplo. A biologia molecular / genética. Tu vai ter que explicar a estrutura do DNA, daí tu vai ter que explicar como ele se replica, como se dá a tradução, a transcrição, a tradução, a expressão gênica propriamente dita, quando ocorrem mutações e o que isso acarreta no fenótipo. Então, cada aula é um pedacinho disso. E daí, naquele exemplo que eu mencionei do aluno que tem intolerância à lactose, eu pude falar de um monte de conceito que eu já tinha dado numa aula só. Então,
a compartimentalização às vezes dificulta, né? Que o aluno só vai entender quando junta todas essas pecinhas, né? Mas a gente tem uma limitação de horas por aula e é assim que é, mas tem que superar essa barreira. Com relação à experiência fora, e essa é uma visão que se ouve com frequência de outros pesquisadores que foram para fora, para países, grandes centros e com boas condições, ainda que possamos ter em algumas instituições, em programas de excelência, uma estrutura física muito boa no Brasil, lá consegue ser ainda melhor, né? Então, ter as coisas mais à mão e com qualidade, e as coisas funcionam em uma velocidade, né, maior. Não foi o meu caso, mas são inúmeros exemplos que a gente escuta de quem trabalha com os reagentes e precisa importar, e daí não é um problema dos programas do Brasil, mas um problema burocrático que determinado reagente vai vir, vai parar na Anvisa, vai parar não sei aonde, vai demorar para liberar, e isso atrasa a pesquisa dele. Em alguns países, quando está lá fora, tu faz a encomenda, tu recebe no mesmo dia, se não receber no mesmo dia, vai receber na manhã seguinte. Então, a cadeia funciona melhor como um todo, né, lá fora. Então, as coisas estão mais à mão. E talvez isso torne o cientista brasileiro ele tão bom, porque nós enfrentamos muitas dificuldades e essas dificuldades, né, vão calejando, e o cientista brasileiro é um cientista muito bom e muito bem visto lá fora, né. Não é a intenção, né, essas dificuldades não vêm com essa intenção, mas acaba que o brasileiro dá um jeito de virar, e isso agrega, né, isso acaba agregando para suas habilidades, que são bem vistas como um bom solucionador de problemas, né. Verdadeiro, isso a gente escuta muito. Ivan, Ana, Juliano, eu não sei se vocês estão acompanhando assim o reloginho, mas essa conversa aqui já está completando 1 hora. Tá? Então, para que a gente fique mais tranquilo aqui com a agenda e possa cumprir aquilo que combinamos com o Juliano, mas sabemos que vamos ter que trazê-lo de novo para ter conversas ainda mais direcionadas, né? Porque tem muita coisa que dá para compartilhar aqui. Eu queria que você encaminhasse aqui as palavras finais, Juliano, como uma orientação. Se alguém de um curso da área de saúde, dos cursos nos quais você está inserido, tem a oportunidade de conviver aí com acadêmicos, se te questionarem assim, poxa, como é que eu faço para dar um encaminhamento na minha trajetória, na minha carreira aí, no ambiente de pesquisa? Então, com base no que você já viu, teve de oportunidade, como é que você iria orientar? Quais seriam os conselhos? Então, aquilo que, de repente, você gostaria de ter ouvido quando você estava lá na graduação. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta para isso, professor, mas minha experiência, quando fui aluno e fui direcionando a minha trajetória, foi olhar para bons exemplos e seguir exemplos que me serviam, que eu pudesse admirar e que eu achava que cabia com o meu perfil. Então, diria para esse aluno que vai ser muito novo, como tu já mencionaste, é difícil a pessoa muito nova definir alguma coisa que seria, em teoria, né, ou aspas, para o resto da vida, e que não é, a pessoa pode mudar, mas naquele momento ela está decidida no que ela quer, pelo menos para os próximos 5 anos, talvez, o que ela quer, e se aproximar dos exemplos que ela julga que possam servir para ela, que ela possa se espelhar, né? Uma orientação é sempre boa nesse sentido para quem precisa, né? Existem perfis de pessoas que são muito independentes e já têm, né, aqueles gêniozinhos que já têm muitas ideias na cabeça e conseguem alguma independência, mas de maneira geral, né? De maneira geral, pensar bastante, saber o que quer, se quer realmente seguir aquele caminho e se dedicar muito no caminho escolhido, fazer tudo com excelência, né? Manter uma constância em fazer tudo muito bem feito sempre,
seguir bons exemplos, estar bem relacionado, mais ou menos por aí. Não, acho que não existe uma fórmula, não, né? A gente vai aprendendo com a vida. E daí a pessoa pode até depois mudar de ideia, enfim. Vai acabar conhecendo, fazendo e vivendo, né, aquilo dia a dia na prática. Certamente não tem resposta definitiva, mas você percebeu que a gente vai ficando bom em dar palpite, né? Você já tem os seus palpites aí para dar. Então a gente vai criando essa habilidade. Gente, eu quero agradecer enormemente aqui a disponibilidade do Juliano. Enfim, a gente tinha você no cronograma aqui, num determinado momento, então estendeu a mão aí para nos auxiliar hoje, né? Obrigadão por ter participado. Pode manter naquele momento também. Aí, ó, pronto, a gente complementa ali. Temos muito material, muita informação preciosa aqui, Juliano, muitíssimo obrigado, muito boa noite. Nossos colegas, então, Ana e Ivan também vão dar o seu boa noite, o Juliano, mesma coisa, e a gente encerra a transmissão na sequência, tá? Mas continuamos no ambiente aqui, continuamos no Zoom, tá? Tá, joia. Ivan. Juliano, obrigado por ceder essa 1 hora do seu tempo, foi engrandecedor, acho que trouxe bastante os desafios que, quando nós saímos da graduação, a gente pensa que vai ser mais fácil, né? E, na verdade, é a ponta do iceberg, né? Nós temos que tentar ali vencer ali etapas dia a dia, e aí sim, quando nós chegamos lá no nosso objetivo, nós vemos que o caminho ainda para percorrer é muito longo. Mas, conforme você comentou, a gente vai acabando criando uma casca aí, né, com as experiências que nós passamos, e é importante que as pessoas, né, que estão vindo, né, que estão na graduação, que estão na pesquisa, possam ouvir o que nós passamos para que possam, de repente, traçar um caminho, não que seja mais fácil, mas que esteja mais preparado para as adversidades que vão encontrar. Então, meu muito obrigado a você e boa noite. Juliano, muito obrigada. Acho que a gente pontuou vários assuntos diferentes, que até ficaram alguns em aberto. A gente pode terminar no próximo momento. Você falou que gostaria de voltar, né? Então a gente pode concluir uma próxima vez. Só tenho a agradecer. Acho que foi bem produtivo. Falamos vários assuntos legais. Então, muito obrigada. Até uma próxima. Tá, joia. Eu agradeço o convite, a oportunidade e aproveito para parabenizar pela iniciativa do 3 na Ciência. Desejo uma vida longa e próspera ao 3 na Ciência. E foi muito bom bater esse papo com vocês, rever o professor Reginaldo, conhecer a Ana pela primeira vez hoje, o Ivan tem um contato um pouco mais frequente, mas foi bom falar do que a gente gosta, falar de ciência, falar de docência, e quando quiserem bater papo de novo, vamos conversar mais vezes, só me chamar, estou à disposição. Muito obrigado. Que legal, chamaremos, não tenha dúvida nenhuma. Eu vou encerrar agora a transmissão no Facebook, então tenham o pessoal ali acompanhando e depois, né, durante a semana a gente deixa disponível no YouTube. Então encerrando no Facebook em 3, 2, 1, muito boa noite.